E como eu convidei a todos aqui no começo dessa edição do Abre Aspas, hoje nós recebemos Anderson Nolé, fisioterapeuta e técnico especialista em próteses biônicas. Anderson, agradecemos a sua presença hoje aqui na bancada. E Anderson, eu vou dizer por mim, há muito tempo atrás tinha uma série, O Homem de $1 milhão, $2 milhões, 16, não sei, em que já se considerava isso. Mas para mim, na minha época, isso era praticamente uma ficção. A gente vê que atualmente, com todo esse desenvolvimento, as próteses biônicas, claro, guardadas todas as proporções aí, sim, elas já são uma realidade, fazem sim parte da vida de muitas pessoas que tiveram uma nova vida a partir disso daí, mas que e ainda estão em desenvolvimento. Sim. Como é que você traça aí esse perfil? Em que momento nós estamos agora, tanto em desenvolvimento como em importância aí para as pessoas? Eu acho que assim, mudou bastante até a questão cultural, né? Antigamente o pessoal restringia uma criança com deficiência, o pessoal não saía de casa, e eu vi que mudou muito depois que aquele rapaz, o Oscar Pistorius, infelizmente matou a namorada dele lá, o sul-africano, que ele participou das Olimpíadas, e ele era amputado as duas pernas. Foi uma referência. Né? Então, assim, acho que foi um marco, a partir daí começou a mudar. Né? Hoje em dia você vê muito mais gente na rua com algum tipo de deficiência, esportistas, em shopping center, até o respeito com relação à vaga para deficiente físico não é o ideal, mas já melhorou bastante do que era para antes, porque realmente assim, hoje eu falo que a limitação está na cabeça das pessoas, não na falta de um membro ou ele está atrelado a uma cadeira, por exemplo. Né? A gente vê hoje, eu tenho muito paciente que eu falo que se redescobre depois de uma amputação, muda os valores. Né? Eu comparo que quando, por exemplo, a pessoa tem um infarto e depois de 3 meses o cara virou um triatleta. Né? Então tem muito paciente que o cara amputou a perna, amputou um braço e ele começa a praticar esporte, começa a fazer coisas que ele não fazia antes da amputação. Mudam esses valores. E a questão das próteses hoje em dia, elas estão muito avançadas. Né? Eu falo que assim, está muito próximo do que algumas coisas até superam o que a gente nasceu com eles. Né? Que fantástico. Com relação a isso aí, realmente a tecnologia, a gente pode observar que realmente está bem avançada. Sim. Com relação a isso aí. Um outro ponto que é muito interessante, você tem uma clínica, Bioni Center. Isso. Acessibilidade a esse tipo de produto. Como é que é hoje? Tem melhorado na mesma proporção em que a tecnologia se desenvolveu? Sim, são produtos com valor agregado bem altos, né? As próteses mais tecnológicas, quanto mais tecnologia, maior o valor também, tá? O que a gente acaba fazendo na Bioni Center, acaba prestando como se fosse uma consultoria para esse paciente. Né? Porque quando a pessoa sofre uma amputação, tem alguém em casa que sofreu uma amputação, ela que acaba caindo num mundo novo. Antes de acontecer isso, Malemar tinha visto uma outra pessoa na rua, de repente acontece isso em casa, começa a prestar mais atenção, falou, pô, aquela pessoa sempre passava ali, agora que eu vi. Né? Aí começa a pesquisar vídeo, pesquisar em Google, pesquisar em tudo quanto é canto e começa a ver que existe um mundo após isso daí. E a gente acaba apresentando isso daí. Né? Eu acabo direcionando esse paciente não fica só na prótese, não fica só na ortopedia. Eu direciono ele para médico especializado, eu direciono ele para emprego hoje. Então, quer dizer, há uma parceria aí com os médicos, né? Sim, eu indico para o médico especialista que esse paciente está precisando, às vezes não está na hora de colocar. Mas o médico também pode indicar você. Também indicam a gente, Mas assim, a gente acaba indicando ele para uma empresa que tira a carta adaptada para ele, depois da amputação você vai adaptar a sua carta. A gente está vendo aqui um vídeo, né? Aí na sua empresa? Na clínica porque a gente faz a prótese e faz a reabilitação do paciente também. Né? Eu costumo dizer que eu não vendo perna mecânica nem braço, que eu vendo o tratamento. A prótese faz parte do tratamento. Então a pessoa chega de cadeira de rodas e vai embora andando da nossa clínica. Que fantástico. A Bioni Center, ela desenvolve o projeto das próteses também, ou como é que é? Ela adquire isso daí? A gente vai em busca de conhecimento, né? Fora do país. Eu agora em maio estou indo para a Alemanha, num congresso que tem a cada 2 anos, congresso mundial. E a gente sempre traz o que tem de mais tecnologia aqui para São José dos Campos. Né?
Então a gente importa os componentes, vem dos nossos fornecedores, a gente faz o encaixe da prótese aqui, a gente chama de cartucho, que é o manual, né? Aqui, na realidade, é o grande segredo de uma prótese, está no encaixe dela, como que ela está adaptada no paciente, né? Porque eu falo que assim, o encaixe da prótese é o principal. Se tiver o encaixe, estiver bem justinho, bem acoplado, né? É a conexão da prótese com o paciente. Ele pode pôr um pedaço de madeira, borracha na ponta que ele anda. Se tiver com a prótese mais avançada do mundo, mas essa conexão não estiver bem feita, vai machucar ele, não vai conseguir andar. Então essa parte do encaixe a gente faz aqui, a gente faz a montagem dos componentes, alinhamento e faz todo o treinamento do paciente também. Em relação ao produto, ao material, né? Sim. Uhum. Também houve uma evolução, né? Bastante. Hoje uhum. você está trabalhando com que tipo de material? Olha, os pés todos que a gente trabalha são em fibra de carbono, né? A fibra de carbono é um material que ele é super leve e ele tem uma propriedade mecânica que é o seguinte, ele absorve energia e expande, faz com o efeito mola. A gente fala que todo paciente amputado, quando perde uma perna, por exemplo, ele tem um gasto energético maior para andar do que tivesse com a própria perna. Ele cansa mais para andar com uma prótese do que tivesse com a própria perna. A fibra de carbono devolve uma parte dessa energia que ele desprende. Então, teoricamente, ele cansa menos para andar com um pé de fibra de carbono do que com um pé mais simples. Hoje a gente trabalha só com os pés de fibra de carbono. A gente trabalha com titânio, né? Então, esse é um material também extremamente leve, extremamente resistente, é prova d'água. A gente trabalha com os componentes eletrônicos, né? Joelho eletrônico, pé eletrônico. Aqui a gente está vendo... Esse menino está usando um pé de fibra de carbono, né? E assim, não tem limitação. Tá? Eu falo que o limite realmente está na cabeça da pessoa. Esse é um paciente lá de Ele é de Boituva. Boituva. É. A gente atende aqui em São José, paciente Ele do Brasil inteiro. Skatista. Já era skatista, aí ele amputou a perna e voltou a andar de skate de novo. Anderson, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. A gente está vendo isso aí, o exemplo de um jovem e tudo mais. Com relação a essas próteses, existe alguma limitação, por exemplo? Existem casos em que ela não pode ser aplicada ou atualmente já se cobre todo o escopo? Eu costumo dizer que assim, o que me limita hoje de colocar uma prótese é o coração. Tá? Se o paciente tem um problema cardíaco extremamente grave, que qualquer esforço a mais que ele fizer vá ocorrer o risco de vida desse paciente, aí eu não posso colocar prótese. Por exemplo, hoje pacientes acima de 40 anos, todos eu peço uma liberação do cardiologista. Me libera, que daí eu posso fazer a prótese. Mas assim, Mas que paciente... tipo de problema pode haver por causa do coração? Justamente por causa do esforço. Você tem um esforço maior para andar com uma prótese que se tivesse com a sua própria perna, né? Então a gente vai aumentar o esforço desse paciente. Vai exigir mais do coração. O que acontece muito, às vezes o paciente tem uma pressão alta ou tem qualquer outro tipo de problema, e a gente pede essa avaliação cardíaca do paciente, ele passa e o médico altera a medicação, ou mantém a mesma, então assim, eu cuido para que o paciente use a prótese, mas que ele viva bem também com isso daí. Perfeito, mas aí é um caso do paciente. Do paciente. Em termos técnicos, não existe essa limitação. Existe quando, por exemplo, o paciente a gente chama de malformação congênita de membro superior. A pessoa nasceu com uma malformação ali de mão. Entendi. Normalmente, quando nasce com a malformação, quando amputa muito criança, membro superior, a pessoa se adapta com aquilo ali. Ela pode ser assim, ela é uma pessoa normal, ela faz de tudo. Tanto é que a primeira coisa, com a avaliação membro superior, eu pergunto o que você não faz. Para isso daí a gente conseguir direcionar o paciente corretamente. Entendi, perfeito. Não, é muito interessante a gente poder notar que existe atualmente essa evolução. A gente está vendo um outro vídeo aí que, claro, muito especial para nós todos, né, Zé? A menina tem as duas pernas. Ela amputou as duas, assim, ela nasceu com uma malformação congênita, mas de membro inferior. Ela nasceu sem uma perninha abaixo do joelho e sem outra perna acima do joelho. Aí ela lá do Rio de Janeiro, ela veio para cá, a gente fez as próteses, protetizou e fez a reabilitação dela também. Ela na Vitória. Tá andando. Olha aí, andando, que beleza. E ela é atleta de crossfit, ela já fazia crossfit sem a prótese. Aí Que coisa! Agora me diz uma coisa, Sim. a gente vê que, tudo bem, o adulto já está formado, então ele ganha uma prótese quase que pro resto da vida, né? Sim. E no caso, por exemplo, da menina, né? Ela vai ter que ter um acompanhamento. Isso, as trocas, por exemplo, de uma criança, as trocas do encaixe da prótese, porque ela cresce, né? Aquela questão do cartucho, são trocadas com mais
frequência. E mesmo a prótese do adulto, ela também tem uma vida útil. Ela não dura o resto da vida. A gente estima, até os nossos fornecedores passam documentação para a gente, que a gente estima em 5 anos. Teoricamente, a cada 5 anos você troca a sua prótese. Porém, eu tenho pacientes que vão trocar depois de 14, 15 anos. Como eu tenho que pular de bicicleta 3,5 metros de altura em São Paulo, dura 6 meses a prótese dele. Então é muito dos cuidados que você toma com a sua prótese. Anderson, eu peço uma licença aqui, nós estamos na participação do Carlos Sé, de Pindamonhangaba. Ele pergunta, parabeniza, obrigado. Está achando muito interessante a entrevista, e ele perguntou, é só para a perna ou você citou o pé, ou tem para todos os membros, todos os membros também? Tipo, a mão, a gente trabalha hoje com as mãos biônicas, né? Então, assim, muito interessante. Os movimentos mais difíceis da gente reproduzir do corpo são os movimentos da mão. A gente tem movimentos muito finos, a gente não consegue reproduzir com uma prótese. Mas hoje existem próteses que chegam a fazer 36 tipos de pinças diferentes, tá? Conforme o tipo de contração. Então a gente normalmente, paciente que amputou abaixo do cotovelo, a gente usa 2 eletrodos que eles pegam o sinal elétrico do músculo quando a pessoa faz uma contração e manda informação para a prótese. Aí com o tipo de contração que ele faz, ele muda o tipo de movimento. Não é que ele vai fazer esse movimento aqui. Aí vai a parte da reabilitação. Ele vai aprender uma sequência de movimentos com o músculo que ele vai aprender a fazer o movimento com a prótese. A gente faz tudo aqui daí também. Não, interessantíssimo isso daí, e é importante que a gente entenda que é um trabalho de uma dedicação enorme para você, precisa ser feito por profissionais, e a despeito, para você chegar, você citou aí o caso do coração, no caso de uma limitação, independente disso, há toda uma avaliação física e creio até psicológica também, para que isso se processe, né? Eu falo que assim, uma amputação é uma coisa, quando a gente fala que a gente perde um membro da família, a gente perde uma parte da gente. Exato. Quando você perde uma parte sua, você entra no estado de luto. Tem paciente que passa isso mais rápido, tem paciente que demora um pouco mais, e tem que ser entendido isso daí. Então, na própria avaliação, a gente já vê isso daí. Se eu vejo que o paciente não está a ponto de colocar prótese, eu não vou colocar nele. Eu vou encaminhá-lo para um médico especialista no assunto, até que ele esteja apto a colocar, né? Existem os médicos especialistas Sim, nessa relação com a prótese? Normalmente é o fisiatra, tá? Que é o médico especialista em reabilitação, então que faz a prescrição de prótese, de órtese. Eu sou fisioterapeuta, também posso prescrever prótese e órtese, mas aí existem psicólogos, os psiquiatras. Eu falo que assim, muitas vezes chega uma família para fazer a avaliação, né? Então, se eu vejo que a família quer colocar a prótese, mas o paciente não aceitou ainda, eu não coloco. A gente vai trabalhar esse paciente para ele poder ter êxito na reabilitação, né? Para fazer a prótese, o paciente não usar, como acontece muito aí, que a prótese vai parar no guarda-roupa. Eu não faço prótese para o guarda-roupa usar, faço prótese realmente para o paciente usar. Perfeito. Agora, a prótese é feita individualmente, né? Quer dizer, cada paciente tem o seu problema, a sua medida, né? Sim. Então você tem um projeto para cada paciente. A gente quando faz a avaliação, né, a gente diagnostica todos os problemas que esse paciente teve, a gente vê o grau de atividade dele, conforme o grau de atividade a gente indica alguns tipos de prótese. Não existe uma prótese específica para esse paciente. Material também, existe, né? Então, aí nessa avaliação a gente consegue indicar corretamente para que tenha menos risco para esse paciente, a prótese. E o desenho, né? O design da prótese? Sim. É um programa que vocês têm? Não, assim, na verdade... Você também desenvolve a gente faz assim, eu brinco lá que eu faço tatuagem, não dói, não machuca, enjoa, você troca. Hoje a gente faz a prótese colorida. Fantástico. Eu faço do jeito que o paciente quiser. Hoje, antigamente usava-se, isso é uma questão cultural que mudou também, antigamente usava-se muito prótese com espuma cosmética, para parecer com perna. Tá? Só que a espuma, ela aumenta o peso da prótese, ela segura a marcha, ela com o tempo ela rasga, ela afina. E então, não engana ninguém. E não engana ninguém. Não engana ninguém, é verdade. Então hoje, eu falo assim, quando você vê um paciente na rua, uma prótese lá toda tatuada, fibra de carbono aparecendo, titânio, só mostra, primeiro que ali tem muita tecnologia, né? Segundo que a pessoa passou por um problema na vida e deu a volta por cima. Superou, né? Eu encaro, como assim? Eu falo, pô, ó que legal.
assim, às vezes eu que tenho os dois braços, as duas pernas, não faço assim, 1/10 do que meus pacientes fazem. Então, Verdade. a gente só mostra que a pessoa, a gente não pode encarar o deficiente físico, ai que dó, por que aconteceu isso? Não. Ó a superação dele, ele tá aí, aconteceu isso aí, ó, o cara tá para cima, voltou a trabalhar, voltou a fazer esporte, voltou a andar no dia a dia. Então eu encaro como exemplo de superação, né? A pessoa que usa uma prótese, a gente fala no caninho, no esqueleto aparecendo, só mostra que ela teve um problema na vida ali e deu a volta por cima. Os esportistas tiveram uma importância relevante com relação a isso. A exposição que eles tiveram em competições tirou um pouco desse preconceito. Esse estigma que tinha. Exatamente. Né? E você falou do corredor, né? Sim. A prótese dele era uma prótese muito especial, né? Isso, é uma prótese específica para corrida. Ela tem uma lâmina de carbono que ela armazena energia e expande, faz o efeito mola, né? Tanto é que deu Você trabalha com isso também? Trabalho também, a gente faz esse tipo de prótese aqui também. Tanto é que assim, na época falam do doping tecnológico, porque quando você corre, a nossa musculatura ela fadiga, né? E a lâmina de carbono absorve energia, expande, ela não fadiga. Só que assim, tem um lado que realmente a lâmina não fadiga, mas tem um outro lado, que se a gente for pensar, o paciente que amputou uma perna, amputou as duas, ele perde uma coisa que a gente chama de propriocepção. O que é isso? Eu senti o chão. Aqui eu não preciso olhar para a minha perna, mas eu sei que eu estou só com a ponta do pé apoiado da perna direita, o pé esquerdo. E quando você está correndo, você usa muito essa propriocepção. Só que você não tem com a prótese. Você readquire isso daí com o tempo. E foi resolvido essa questão? Do ponto de vista das competições e tal? Eles, assim, é um embate muito grande, né? Eu acho que é muito mais desvantagem você correr com uma prótese do que você correr com as duas pernas. Mas hoje você pega o salto em distância, o recorde olímpico é de um paciente amputado de uma perna, um alemão. Ele salta mais do que a pessoa que tem as duas pernas. Né? Então, assim, há anos atrás a gente falava em palestras, às vezes em faculdade, de fisioterapia ou de medicina que a gente ia dar, que eu falava que, daqui a um tempo as próteses vão superar as funções de uma perna ou de uma mão. Não tem, inclusive, pelo próprio avanço. Perto, né? Tá perto, mas uma coisa eu digo, igual acho que o homem faz lá em cima, lá não tem. Né? Exatamente, tem isso também. Outro dia me ligou um advogado perguntando sobre a prótese de um cliente, por que era tão caro a prótese. Eu falo, tem várias funções, tem alta tecnologia, expliquei todas as funções da prótese, só que assim, nada substitui a mão que ele tinha antes. Partindo daí. Eu falo assim, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade nessa área, né? Comecei na empresa da minha família há muito tempo atrás. Mas se você me desse 1 milhão por ano, eu cortava meu braço fora, ou minha perna fora. Perfeito. Né? E eu, assim, estou um pouco acostumado já com a questão da prótese. Pois é. O Anderson, infelizmente nós temos um tempo aqui limitado para fazer isso aí, mas extremamente interessante. Espero que a gente possa, uma próxima oportunidade, até aprofundar um pouco nisso daí. Eu ia encerrar exatamente falando aqui, que a gente conversava um pouco antes de começar a entrevista aqui, ele, desde os 14 anos, a empresa, já trabalhava na empresa de família que faz esses próteses, esse tipo de produto, acabou se tornando um fisioterapeuta e hoje tem aí a Bioni Center. Eu queria que você me colocasse aí rapidamente a respeito da Bioni Center, a localização dela, o propósito. A gente já viu algumas imagens aqui, um centro em que não só produz aí e faz tudo isso aí, mas tem o acompanhamento. Aí eu queria que você falasse um pouco da Bioni Center pra gente. Nós estamos ali na Ademar de Barros, no número 322, aqui em São José dos Campos, né? Como eu falei para você, eu tendo paciente aqui que vem do Brasil inteiro, o correto é sempre a pessoa vem, a gente faz a avaliação, mas hoje por causa de distância e também por causa da tecnologia, a gente consegue fazer até essas avaliações online. Então o paciente pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, eu faço uma avaliação prévia do caso desse paciente, para poder fazer indicação, para poder orientar, começar essa orientação melhor para esse paciente. Né? Então a gente atende paciente hoje que vem do Brasil inteiro. Mas na nossa clínica a gente faz a prótese, eu faço a reabilitação, a gente tem também a parte de loja, a gente é especializado em produtos ortopédicos, cadeira de roda, muleta, bengala, palmilhas, toda a parte ortopédica a gente vende lá também.
né? Então a gente acaba, eu falei, você nunca fica só na prótese, eu Não, acabo orientando imagino. no que eu posso as pessoas também. Você viu aí o telefone da Bionicenter que apareceu para você, também nas redes sociais, Isso. né? Vocês estão presentes. Nós agradecemos muito. Zé Guilherme, você tem alguma coisa a complementar aí? Então, agradecer a sua presença. Esperamos que a gente possa conversar mais vezes. Agradeço a oportunidade aqui também. Muito obrigado ao Anderson Nolé, fisioterapeuta e técnico especialista em próteses biônicas, aí proprietário da Bionicenter. Eu tenho certeza que um prazer enorme que você deve ter é a despeito de toda a tecnologia envolvida, a despeito de todo esse trabalho mecânico e tecnológico, vamos dizer assim, a satisfação de ver uma pessoa recuperando a sua dignidade em todos os sentidos e níveis. Nós somos uma empresa, né, mas assim, se eu não dependesse financeiramente disso, faria de graça tranquilamente, porque assim, o retorno que você tem da pessoa, né, muitas vezes a pessoa chega lá despedaçada, literalmente, e você acaba assim, reinserindo essa pessoa na sociedade. Então isso é muito gostoso, esse retorno que a gente tem do paciente. Não tem a menor dúvida. Eu agradeço, Anderson, está de parabéns. Você, por favor, tenha certeza também que existe uma grande equipe toda trabalhando com isso. Sim. Você transmita lá os nossos parabéns a toda a sua Muito equipe. obrigado, A gente agradece agradeço. a sua presença. Obrigado.